indico para vocês ser cheio do Espírito Santo, aprender mais sobre o profético, aprender mais sobre libertação, é o canal da Ariane Iracete. Iracete, não sei se é assim que se pronuncia. Vou colocar aí para vocês. Que vocês venham seguir e que você venha colocar em prática tudo que eles ensinam, para você ser cheio do Espírito Santo. Mulheres de propósito precisam estar dispostas a entrarem no novo de Deus. Nós podemos gostar da estabilidade, e essa estabilidade está em Deus, mas jamais do conforto e da comodidade, porque a comodidade, ela vai nos deixar infrutíferas a coisas novas de Deus. Muitas mulheres ficam dentro da sua casa, e eu vou dizer para vocês, casa, lar, é lugar de descanso, mas não é lugar de repouso eterno. Eu estou aqui sim, essa tarde, para confrontar a sua mentalidade, porque Deus, Ele quer que você avance para o seu propósito. Deus, Ele quer que você avance para lugares de conexões, para lugares de portas abertas, para lugares de rompimento e de vitória. Canal para você ser cheio do Espírito Santo, aprender mais sobre o profético, sobre o Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sobre libertação, é o canal do profeta Vinícius Iracete. Quase que não sabe o nome. Profeta Vinícius Iracete. Ele tem 3 canais. Então que vocês venham seguir os 3 canais deles que eu vou deixar aqui para vocês ser cheio do Espírito Santo. Então são canais que o Espírito Santo testificou que são pessoas de Deus cheias do Espírito Santo, que vocês podem confiar no ensinamento. Toca a vinheta, terceira pessoa. 3 sinais de uma pessoa fingida, invejosa e que você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, ela parece angelical. É boa demais para ser verdade. Segundo sinal, ela é uma pessoa que fala mal dos outros próximo de você. Ela critica todo mundo e fala para você acerca disso. E antes de eu falar da terceira qualidade dessa pessoa fingida, que você tem que ter cuidado, deixa a tua curtida aqui e compartilha no seu history. Terceira característica, são pessoas que você não consegue se sentir à vontade próximo delas. Você fica desconfortável o tempo todo. Há algo espiritual que está agindo nessa pessoa. Por isso que Deus abra os teus olhos e que o sangue de Jesus te proteja e te livre de todo mal. Deus te abençoe. Canal Bispo Bruno Leonardo, siga. Esse é um canal muito bom de orações e de palavras, onde o Espírito Santo fala com você através dessa. Deixa eu te falar algo. Quem fez o mal para a sua vida, quem em algum momento fez o mal para você e te prejudicou em algo, essa pessoa pode até postar fotos, vídeos sorrindo, mas quem dorme em paz, quem dorme tranquilo, tranquila é você. Existe uma lei espiritual chamada lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Então, continue tendo seu coração bom, fazendo bem, porque a lei da semeadura sempre vai se encarregar de fazer com que as pessoas colham aquilo que plantarem no meio do caminho. Fique em paz, faça o bem e tenha sua consciência tranquila sempre. Esse é o segredo para ter uma vida de vitória. Deus te abençoe. O canal que eu indico para você ser cheio do Espírito Santo é Luciano Subirá. Não sei se assim se pronuncia. Subirá. Ele é um homem cheio do Espírito Santo que tem muitos ensinamentos para você ser cheio do Espírito Santo. Então siga esse canal para vocês aprender mais sobre o Espírito Santo. Nosso assunto de hoje é a disciplina na igreja. Primeiro a ensinar a respeito disso, antes mesmo dos apóstolos nas epístolas, foi o próprio Senhor Jesus. Mas antes de chegar no ensino de Jesus, eu quero começar construindo aqui um entendimento e um raciocínio. Em primeiro lugar, precisamos entender que como igreja, o reino de Deus, né, a igreja é o ajuntamento dos santos, nós precisamos entender que a igreja acolhe todo tipo de gente. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 13, de 24 a 30, nós temos a parábola do trigo e do joio. Depois dos versos 36 ao 43, nós temos a explicação que Jesus traz a respeito disso. E o ensino de Jesus é muito claro.
né? Acredito que a própria alegoria já não é difícil de interpretar, mas Nosso Senhor apontua claramente depois aos discípulos. E ele fala de uma semente boa, o trigo, né, sendo plantada por Deus, e uma semente ruim sendo plantada pelo inimigo de Deus. Ou seja, não adianta a gente tentar fazer a distinção ou separação, porque isso é algo que pertence a Deus. Mas seria uma fantasia, uma ilusão tentarmos imaginar que no nosso meio, ainda que não houvesse joio e só trigo, que nós não teríamos situações de problemas, porque as pessoas são imperfeitas. Em Mateus, no capítulo 13, nos versos 47 e 48, Jesus traz outra ilustração que não pode ser ignorada. E diz: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Essa frase de toda espécie merece a nossa atenção. Quando já estavam cheios, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. De novo, Jesus está falando agora numa alegoria da pessoa Giovanna Lordeiro. Ela tem bastante ensinamentos sobre o Espírito Santo, testemunhos que vai edificar vocês. Próxima pessoa. O que você considera bom demais para ser verdade? O que é grande demais para você? Eu quero que agora, no começo do vídeo, agora nesse momento, você pense em algo que você acha que é grande demais, grandioso, bom demais pra ser verdade. Pensa naquilo assim que você pensou que talvez é tão bom que nunca vai acontecer na sua vida, que é impossível. Pensou? Calma aí que você já vai entender porque eu pedi pra você pensar nisso. Guarda aí, eu vou te contar uma história. Um belo dia, eu estava lá na África do Sul, na cidade do Cabo. A história de como eu fui parar na África do Sul já tem uma playlist aqui no canal, mas em resumo, muito resumido sim, eu em 2019 fiz um propósito com o Senhor que eu não ia assistir filme, nem seriado, nem ver nada, não me distrair com nada, porque eu queria me voltar pra Ele. Assim, a minha distração era ouvir pregação. Eu não via nada, não assistia filme, não assistia seriado, nada. Todo mundo ia pro cinema, eu não ia porque foi o ano que eu calei as outras vozes pra eu me concentrar na voz de Deus, pra eu começar a ouvir mais Ele. Então eu tava aqui nesse apartamento aqui que eu moro ainda, só que eu tava sentada no chão fazendo a unha e ouvindo a pregação. E conversando com o Espírito Santo, eu perguntei pra ele onde ele queria que eu fosse tirar 10 dias que eu tinha de férias, e ele me falou que eu ia pra África. Na época eu não imaginava que eu ia parar na África. E depois de ter visitado a missão Costa da Banto, onde eu aprendi muito, aconteceu muita coisa, eu fui pra cidade do Cabo. Só que como eu tava sendo completamente guiada pelo Espírito Santo, foi uma viagem muito sobrenatural, porque eu tava sentindo a presença de Deus comigo muito forte. Tinha lugares assim que eu tava... É André Fernandes, vou colocar aqui pra vocês. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo, tem várias reflexões, vários conselhos do Espírito Santo para que você venha se aproximar dele. Aproveite os canais que eu estou passando para vocês, que vocês vão queimar do fogo do Espírito Santo. A visão é um fator indispensável para quem quer construir o futuro. E a verdade é que uma visão que antecipa estações, ela vê antes de algo acontecer. Mas uma visão natural, ela vê depois que algo já aconteceu. E é isso que diferencia quem faz a história de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em 2 blocos, sendo bem simplista. Um bloco é daqueles que fazem cultura, e o outro bloco é daqueles que seguem cultura. E os sociólogos dizem que 97% do mundo segue cultura e só 3% do mundo cria cultura. E é por isso que a gente vê alguns jovens hoje que eles conseguem influenciar uma geração. Eles começam a usar uma roupa estranha e daqui a pouco tem uma geração inteira usando. Você deve lembrar do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno naquela Copa, o corte cascão. E todo moleque de 10 anos, 12 anos, 15 anos correu até algum barbeiro e tentou fazer igual. Por quê? Porque é comum a gente ter algumas pessoas que influenciam, o que elas fazem acaba se tornando uma referência, acaba se tornando uma tendência. Você está comigo? Diga amém. Mas a verdade é que Deus chamou a igreja para ocupar fundamentalmente esse lugar. A igreja tem um papel de liderança. A Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda. A própria palavra príncipe, que é muitas vezes como a gente se refere àqueles que são filhos de Deus, a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Então, se Ele é o rei dos reis, os filhos dele são príncipes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra príncipe no original significa aquele que vai à frente, aquele que vai primeiro.
Então, fundamentalmente, a tua jornada de fé precisa ser escrita através de estações em que Deus vai te levar a lugares que ninguém foi, de que Deus vai te mostrar coisas que para ninguém Ele mostrou, de que Deus vai falar com você coisas que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. E como que a gente chega lá? Através de uma visão para construir o futuro. Eu quero falar sobre duas coisas fundamentais para a gente viver os milagres que Deus tem para nós. O primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é que para a gente carregar essa visão que constrói o futuro, a gente precisa discernir a visão. Fala comigo, eu preciso discernir a visão. Uma visão que não está clara, ela é tão ruim quanto visão nenhuma. Eu lembro uma vez, o Conrado comentou uma briga que ele teve com o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Eles estavam na Flórida, indo de uma cidade para outra ministrar. E aí o Conrado falava sem parar, e ele falava, e ele falava, e ele falava. E aí o Conrado disse que em algum momento o Luiz Hermínio interrompeu ele e falou para ele: macho, sabe qual é o problema? Você é muito expansivo, mas você está falando sobre coisas que você ainda não discerniu. E o problema é que quando a gente tenta expandir o que a gente não discerniu, a gente acaba expandindo confusão. Ele falou: você está começando a discernir algumas coisas que Deus está te falando, mas elas ainda estão confusas. Então deixa eu te dar um conselho, macho. E eu queria que você meditasse sobre esse conselho, porque pode fazer sentido para a tua jornada de fé. Ele disse: você primeiro precisa discernir, depois você precisa estabelecer, e aí então você vai expandir. É assim com todo negócio, é assim com toda empresa, é assim com todo homem de Deus. Porque se eu começo a expandir antes de discernir, eu posso expandir confusão. Eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o projeto de Deus para mim, qual é a palavra de Deus para mim, qual é o desígnio de Deus para mim. Para que eu fui chamado, qual é o dom que eu carrego, o que Deus me deu que Ele não deu para mais ninguém, qual é a linguagem específica que eu tenho, quais são os sonhos específicos que Deus me deu, em que lugar eu me torno diferente dos demais, em que lugar eu sou mais do mesmo, o que Deus me chamou para me tornar. Quando a gente começa a discernir isso, você precisa estabelecer algo, porque visionários não são aqueles que enxergaram algo novo, são aqueles que não pararam só na sua... Tulipas é uma moça que tem muitas experiências, muitos ensinamentos, que vai edificar a vida de vocês. Sigam aí. Muitas pessoas acabam confundindo algumas coisas quando a gente vai falar sobre a nossa mente. Isso porque muitas pessoas confundem com o cérebro e pensam que a mente é o cérebro, mas se a gente for analisar segundo a palavra de Deus, a gente vai ver que existem diferenças muito importantes e que entender realmente o que é a mente, como a mente funciona, como que Deus age através dela, isso faz com que a gente consiga aprender a dominar os nossos pensamentos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver passos práticos de como nós podemos dominar aquilo que nós pensamos, como podemos dominar a nossa mente. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente tá falando sobre esse assunto importantíssimo. E eu tenho que dizer uma coisa, eu estava empolgadíssima para gravar esse vídeo, porque a gente vai começar a falar sobre o livro Transformadas, da Esther Angelsman, como Deus renova nossa mente para nos fazer mais parecidas com Jesus. E isso é incrível, porque esse livro eu achei ele super completo sobre esse assunto, provavelmente um dos mais completos sobre isso que você vai encontrar. E ele é escrito pela Esther Angelsman, eu tive a alegria de já conversar com ela numa entrevista aqui no canal, e ela também é filha do pastor Joel Bick, que é um pastor que eu admiro muito e já comentei sobre conteúdos dele aqui no canal também. E nesse livro aqui, ela começa falando sobre a nossa mente. E é sobre isso que a gente vai estar fazendo. Com a graça de Deus, a gente vai estar analisando todos os capítulos. E por isso que, se você quiser acompanhar melhor ainda os próximos vídeos, tenha certeza de adquirir o seu. Vai estar aqui embaixo o link. Mas olha só que coisa interessante. Em vários momentos na Bíblia, nós lemos versículos como Filipenses 4:8, que nos diz pra gente pensar naquela lista que o apóstolo Paulo coloca. Também nós lemos pra gente manter os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Romanos 12:2, que é bem conhecido, nos diz para sermos transformadas pela renovação da nossa mente.
Então, na Bíblia fala muitas vezes sobre aquilo que devemos pensar. Querida Dani, que vocês venham seguir o canal dela, que tem bastante testemunho, fala sobre o Espírito Santo, fala da experiência dela, o testemunho dela é muito forte para indicar a vocês, e exorta as pessoas a falar a verdade, que muitas pessoas não aceitam, dói, mas não aceitam. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, siga o canal da querida Dani e do marido dela, Jackson Oliveira. Como foi a minha primeira visão sobrenatural? Na palavra do Senhor em 2 Reis 6,17 está escrito: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Para que a gente possa ver o mundo espiritual, é necessário que Deus abra os nossos olhos. Porém, existem algumas pessoas que já veem o mundo espiritual, que já veem o sobrenatural desde criança. E eu acredito que nesse caso são pessoas escolhidas desde o ventre, e esse é o meu caso. A maneira que Deus trabalha na vida das pessoas não é igual. Então tem gente que já nasce com a visão espiritual aberta, e tem gente que tem a visão espiritual aberta depois de adulto, depois que se converte, depois de idoso. Então para Deus não tem isso de idade. Se você buscar e isso realmente for plano de Deus para tua vida, Ele vai abrir os teus olhos espirituais para que você veja de fato o mundo espiritual e o mundo sobrenatural. Tem dois tipos de visão. Tem a visão que eu me refiro à visão fechada, que é aquela visão que você não precisa usar os seus olhos. Você, com o olho fechado, você vê, porque essa visão vem como se fosse uma lembrança, vem na sua mente. Mas existe sim a visão com olhos abertos. Você vê de fato, da mesma maneira que eu estou olhando aqui para minha mão, existem algumas coisas que eu consigo ver no mundo espiritual com os meus olhos mesmo. E no caso aqui de Eliseu com o seu ajudante, ele abriu os olhos e ele viu o mundo espiritual, ele viu o que estava acontecendo. Como eu recebi esse dom? Eu não sei. É desde criança. Eu acredito que Deus já estabeleceu desde o meu nascimento por eu ser escolhida, né? No meu caso foi assim. Desde criança eu ouvia a voz de Deus, mas na hora de ver algo eu só via coisa ruim. Quando eu era criança, eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, em um colchãozinho no chão, e bem na porta do quarto havia um corredor. E eu lembro que nesse corredor tinha uma cômoda, e em cima dessa cômoda tinha uma Bíblia. E, ironicamente, todas as noites assim, durante a madrugada ou antes de dormir, quando eu olhava para o corredor, eu sempre via uma pessoa de branco e... Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa ação. E se essa palavra falar ao seu coração e assim você desejar, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Contribui com a obra do Senhor, semeie em nosso ministério e tenha certeza que grande recompensa você vai receber da parte de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é prostituição do Evangelho. Eu quero, através desse vídeo, trazer uma opinião sobre tudo o que está acontecendo no meio evangélico nos últimos tempos. Não tem nada a ver somente sobre o que aconteceu nessa semana, do burburinho que aconteceu aí, sobre a grande polêmica que está acontecendo com alguns pregadores do Evangelho de Cristo. Mas eu sentia a necessidade de fazer um vídeo sobre isso há muito tempo, porque não é de hoje que eu tenho observado como o Evangelho, como a palavra... Para você ser cheio do Espírito Santo, Tiago Brunetti. Ele tem muitos ensinamentos profundos sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito Santo, conselhos que vai fazer com que você consiga retirar tudo aquilo que bloqueia de você ser cheio do Espírito Santo. Próxima pessoa. E o que determina onde você vai chegar não é a aparência que você passa, mas a mente que você tem. Se você não tem a mente que precisa, as aparências podem só enganar. Você já viu gente que aparenta ser vitoriosa no Instagram, aparenta ser bonita na rede social, mas quando você vê pessoalmente, dá um susto? Aparenta ter dinheiro, mas quando você conhece um pouquinho mais, você vê que está pior do que você? Porque as aparências enganam. E o que determina para onde a gente vai não é a roupa que a gente veste ou que a gente posta, não são as aparências, é a mentalidade.
mentalidade. E a Bíblia continua dizendo no versículo 28, Isaque, que era o pai deles, preferia Esaú, porque gostava de comer da sua caça. Mas Rebeca, a mãe, preferia Jacó. E por último, espalhe amor, né? Não deixe de me seguir e seguir a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.